Olá, estamos aqui de volta com mais um Gente que Faz, Gente que Inspira, trazendo uma outra pessoa muito inspiradora. Ela tem mais de 30 anos como executiva no mundo corporativo, com foco em finanças. Ela já trabalhou em lugares assim que deram muita experiência para ela e ela usa essa experiência hoje para atender os seus clientes, os seus coaches, né? No trabalho de coach que ela faz. Ela é mentora, ela é coach certificada e ela tem uma visão grande de negócios e expertise, né? Quer dizer, que ela focou em liderança. E ela hoje facilita a trajetória desses profissionais que querem alavancar a carreira, melhorar o potencial, às vezes trocar o trabalho, às vezes ele quer um cargo melhor. Sim, a gente pode contar e a gente tem hoje profissionais que nos ajudam para fazer essa transição, né? O que antes a gente fazia sozinho, agora a gente tem profissional especializado para nos ajudar a fazer. E é sobre isso que a nossa inspiradora Elaine vai falar para a gente. Elaine Dias Peixoto. O palco é seu, Elaine. É um prazer estar aqui com todos vocês. É interessante essa fala, né, da Kátia? Assim, hoje a gente tem ajuda para tudo. A gente só precisa acessar os recursos adequadamente para aquilo que a gente está buscando, né? Então, eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, eu venho de finanças, né? Eu venho de bancos, trabalhei em 8 bancos durante 22 anos, bancos americanos, bancos espanhóis, bancos inglês, brasileiro, e depois eu migrei para a indústria farmacêutica, eu fui ser gerente de um centro de serviços compartilhados para a América Latina, fiquei lá mais 8 anos. Eu acho que ali foi o meu grande pulo na liderança, foi quando eu, de fato, virei líder, que eu tinha uma equipe muito grande. E quando eu me aposentei do mundo corporativo, né, achei que já tinha feito minha contribuição lá, eu fui fazer um outro tipo de contribuição, né? Eu decidi fazer a segunda carreira voltada para desenvolvimento de pessoas. Quando eu estava lá ainda na Roche, né, na farmacêutica, no Centro de Serviços Compartilhados, eu já comecei a entender que era aquilo que de verdade me movia. Fui fazer um MBA em RH, porque eu tinha um MBA lá de finanças, né, que era uma outra conversa, e no fim eu decidi virar coach, porque eu entendo que é a abordagem mais rápida que tem para a gente, de verdade, fazer uma transformação, uma mudança, seja de plano, seja de capacidades, e a vida é muito rápida. Então, vamos usar a abordagem que nos ajuda a fazer esse movimento de forma consistência e rápida. E se a gente tem alguém que já trilhou esse caminho, aquele caminho que a gente quer seguir, a gente sente que é um caminho das pedras, eu não sei como eu vou fazer, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. Se eu tenho alguém que já trilhou, já acertou e sabe como é, não só para ele, que é também o seu caso, mas para os outros que também é seu caso, por que não utilizar a experiência desse profissional para nos guiar, né? Inclusive, você fala que você conduz, que você facilita, né? É uma coisa que você usa o próprio potencial de quem está ali junto com você, não é? Que bom que você trouxe isso, Cássio, porque tem alguns conceitos misturados aqui. E eu faço vários papéis. Uma coisa é ser mentora. Mentora é aquela coisa assim, olha, eu já fiz por esse caminho e aconselho você a fazer desse caminho. Esse caminho das pedras. Ser coach é uma coisa muito mais profunda. Eu conheço a sua dor, porque eu já passei por essa experiência. Mas eu quero te ajudar a descobrir qual é o seu caminho para chegar onde você quer chegar, que é uma trajetória provavelmente muito diferente. Então, o papel do coach, o coach sério, né? O coach que de verdade estuda, se dedica, se profissionaliza, o papel dele é ajudar os clientes a encontrar as suas forças, a entender os seus valores, a entender os seus motivadores, para ele fazer o caminho dele. Porque o meu caminho não necessariamente é o seu caminho. Não necessariamente vai dar certo para você. Porque a gente é diferente, cada um é único. Então, tem hora que eu tenho um papel de mentora, né? De falar, olha, eu já passei por aí e ouvi gente passando por aí e já vi essas possibilidades, mas quando eu entro no papel do coach para
a gente construir o seu caminho juntas como parceria, é um caminho muito mais assertivo e que provavelmente vai dar muito mais certo. E quando você fala o coach sério, né? Ela quer dizer, há pouco tempo a gente teve uma polêmica aí sobre o papel do coach, né? Então, a Elaine estudou e estuda ainda muito tempo, ela já tem muitos cursos, muitos certificados, inclusive internacionais, né? E ela está querendo dizer, e eu estou querendo dizer, que tem pessoas que fazem, às vezes, um curso de final de semana e vai lá e coloca o título no LinkedIn, principalmente coach. Esses é que trazem a profissão lá para baixo, né, Elaine? Então, tem uma grande diferença a pessoa que já tem uma expertise gigante e estudou bastante, daquela pessoa, assim, que ela não sabia o que ia fazer da vida e foi fazer um curso de final de semana, né? Uhum. O mercado, assim, ele judia da gente, para falar a verdade, porque como ele não é regulamentada, né, a profissão de coach, as pessoas vão lá fazer um curso rápido e acham que está pronto. Gente, não é. Então, coaching, que é um coach sério, é uma jornada longa, né? Você não vira coach em um ano. E para diferenciar, né, qual é o coach profissional e qual é o coach amador, né? Tem uma certificação. Tem algumas certificadoras grandes, globais, no Brasil não tem uma especificamente, mas tem uma afiliada, né, de uma grande certificadora, que chama International Coach Federation, é uma empresa americana, que você tem que passar como se fosse uma grande OAB, que você recebe um certificado dizendo que você tem as competências necessárias, a gente assina código de conduta, para passar, assim, tem uma prova como se fosse um vestibular aqui na USP, é um processo muito parrudo e que, de verdade, tria, né, o que é um coach profissional do que não é um coach profissional. Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém trabalha como coaching sem ter esse certificado, ninguém aceita. Aqui no Brasil, o mercado está evoluindo. As empresas, né, principalmente as multinacionais e as grandes brasileiras, elas não aceitam mais coach que não tem esse tipo de certificado. Então, o mercado também está se profissionalizando quando a gente fala de coaching, o que é ótimo, porque é uma ferramenta muito bacana, é uma abordagem muito transformadora, desde que ela seja sério. Entendi, perfeito isso. É legal também para quem está pensando em trabalhar, né, com isso daí. Então é importante essa pessoa também entender que sem estudo não dá, né, Elaine? Não dá. E, inclusive, quando a gente entra, né, nesse mundo de coach, a gente acaba aprendendo que a certificação não é que você vai lá, faz a certificação, acabou. Não, ela vence de 3 em 3 anos. E dos requisitos para você manter a certificação é comprovar que você continua Aham. estudando o tema. Até porque desenvolvimento humano expande numa velocidade absurda, né? Na medida que a gente vai entender mais como é que funciona a tecnologia, principalmente, né? Que a gente tem aquelas imagens de EMR que ajuda a gente a entender como é que funciona o cérebro. Tudo isso vai trazendo novas abordagens, novas formas de olhar, né, para o desenvolvimento humano, novas ferramentas que vão trazendo soluções, ajudando a gente a trazer soluções para as questões que as pessoas trazem. Então, não dá para parar de estudar quando eu vou ser um coach certificado, seja pela certificação, seja para a entrega que a gente quer fazer e, de verdade, fazer a diferença na vida das pessoas. Agora, voltando um pouquinho no negócio que você falou lá no começo, eu já conheço a sua história, né? Mas para quem não conhece, ali está aquele ponto nevrálgico assim, de como tudo aconteceu. Você falou, eu estava trabalhando num banco e eu percebi que eu tinha que mudar, né? Esse eu percebi que eu tinha que mudar foi um caminho, não foi fácil, né? Agora contando, parece que foi assim. Você foi inspirada, mudou no dia seguinte, mas não, como foi essa transição? E como você percebeu o que era para você fazer? Porque você mudou da água para o vinho, né? Verdade. Vou te contar essa história bem bacana. Primeiro que, assim, eu trabalhei em bancos há 22 anos, mas nos últimos anos eu tive uma oportunidade que foi muito bacana, eu trabalhava no Banco ABN Real, e ele fez um processo de coaching para liderança. Então, eu participei como uma coach num processo de coaching de liderança muito robusto, e tive a oportunidade de experimentar o que era aquilo, ser uma cliente de coaching.
Uhum. Quando eu fui para o laboratório farmacêutico, né, depois do banco, eu passei por um outro processo igual, também de liderança. E em cada processo desse, assim, eu fui crescendo como líder, né? A gente vai tomando consciência do que precisa melhorar, da onde que tem oportunidade, o que você tem que potencializar, que às vezes não é aprender alguma coisa nova, mas não usar aquilo que você já sabe para potencializar, né? Usar a fortaleza que você tem. E quando eu fui para o Sem Serviços Compartilhados, que eu tinha uma equipe mais ou menos de 100 pessoas, eu comecei a entender que o que eu mais gostava de fazer eram as conversas de carreira com as Uhum. pessoas, né? Quando eu via que tinha potencial para crescimento, ou quando a pessoa via, né, já queria potencial para crescimento, aquelas conversas eram a hora mais legal do meu dia. Então, na realidade, esse Sem Serviços Compartilhados, ele saiu do Brasil e eu não quis ir, por uma questão lá familiar e tal. E quando eu decidi que eu não queria mais continuar no mundo corporativo, já estava meio que desenhado que eu ia trabalhar no desenvolvimento de pessoas. Eu só não tinha decidido ainda como que eu ia fazer essa mudança. E aí eu negociei com a minha chefe, que era uma Hã. americana, uma chefe muito bacana, e eu falei, eu queria fazer um coach para eu entender qual é meu próximo passo. E ela falou, eu acho que faz sentido. E aí eu Jesus, se fui ela falasse que não? aí eu ia procurar por minha conta, né, provavelmente, mas que bacana que eu estava numa empresa que, Hã. de verdade, se preocupava com a carreira, gente, porque a carreira, assim, não é a carreira que você faz na empresa, é a carreira que você faz na sua vida. Se a empresa que eu trabalhasse não tivesse bancado, né, provavelmente eu fazer, porque a carreira é minha, ninguém vai cuidar dela para mim, né? A gente acha, a empresa vai cuidar da minha carreira. Não, Tem muita gente que pensa assim tem ainda muita hoje, gente tá. que pensa assim ainda hoje. Eu vejo porque eles chegam em mim, às vezes, né, Eu com não esse tive com chance, a essa pessoa fala: "Ah, a crença. empresa não tem o meu líder não é assim, não é assi", e não, né, com você a gente vê que realmente você pode construir isso daí. Uhum. É sua responsabilidade, né? A sua É. carreira é sua responsabilidade. Tem gente que ainda não entendeu isso, mas tudo bem, né? A gente tem que trabalhar para fazer com que as pessoas entendam isso também. Enfim, aí eu fui fazer, né, um coaching, e aí específico, não era de liderança, era de carreira, né? O de carreira Uhum. é quando a gente para e fala, tá, e agora o que que eu vou fazer? Né? Os clientes que chegam para mim chegam exatamente os dias que eu estava naquela época. Bom, eu não estou me vendo mais no mercado corporativo. Que opções eu tenho? O que, que faz sentido para mim agora? E aí é um trabalho muito bacana de entender assim, tá, o que, que é importante para você? O que, que te move? O que, que você quer deixar de legado? Como é que você quer contribuir para o mundo? Que talentos você tem que te coloca numa situação que você consegue alavancá-los, né? Que você utilize. Uhum. Porque todo mundo tem uma forma de contribuir com o mundo, né? Não estaríamos aqui. Qual é a sua? E às vezes isso não está claro. Eu vou dizer assim que muitas vezes isso não está claro. E trazer clareza sobre o que é isso que faz sentido para você fazer é uma libertação, né? Abre caminhos. E quando a gente abre caminhos, eu falo que também o mundo ele facilita, né? O Oh, eu tenho caminho, né? certeza. Você tem que pôr o pé, o resto o universo faz, ele te O universo ajuda, né. pira a favor. Não E é? Eu acredito bastante nisso. eu acredito bastante nisso, até tem um livro super bacana que eu adoro, se você ainda não leu, ou quem está ouvindo ainda não leu, que chama Sincronicidade, que a história já é de um Hum. americano, é um advogado super bem sucedido, né? E ele para um dia e fala, mas está faltando alguma coisa. E aí ele faz um outro caminho, e ao longo dessa jornada dele, vão acontecendo Uhum. pequenos sinais que vão levando ele para o caminho correto. Agora, os sinais são aí, a gente que não está prestando atenção, né? Então, quando você tem clareza do que faz sentido para você, os sinais também ficam mais claros. Porque às vezes ele Qual que está é? na Tá aparecendo porta. ele aqui? Esse aí, bem esse no meio, do Joseph Esse aqui?
Já o Wars, que tem em português, e ele é um livro gostoso de ler e que tem uma mensagem muito bacana quando a gente está falando de estar no caminho certo. Tá, perfeito. Olha, inclusive está com 26% de desconto na Amazon, olha que bacana. Um incentivo aqui para as pessoas lerem, né? Esse é um Não, livro muito legal. Para quem está e pensando em mudar de carreira, recomendo. Recomendo ele, tem um outro livro também, que eu não sei se tem em português, que é de... Porque o que qual? acontece, né, gente? Quando a gente está mudando de carreira, é uma transição. Como qualquer transição, ela tem um tempo de adaptação. E tem um livro que chama Working Identity, Working de trabalho, Daí, Identity de identidade, que é da working. Hermília Ibarra, é uma professora, Working Identity, Aqui, de ó. identidade Ah, embaixo, aqui, ó. Isso. Hermínia. Hermília, exatamente, ela é uma professora da INSEAD lá, uma escola super famosa na França, que ela conta isso, né? Como é que você, Uhum, como que é esse processo de reinventar a carreira? E que tem você não reinventa a carreira de um dia para o outro, né? Tem uma uhum. passagem que ela acontece e que faz parte do processo, né? Então você muda de turma, né? Eu estava acostumada lá com os financeiros, eu fazia parte do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros, e agora eu faço parte da International Coaching Federation. Aí tem uma mudança de praia, né? Você muda de praia. É. É um processo que é um processo delicioso, né? Porque é um processo de descoberta. E é um processo de descoberta não só de um mundo novo, mas de um eu novo. Ah, e o seu próprio mundo, porque você descobre coisas que você tinha e nem fazia ideia do que tinha aquilo, e outras coisas que você pode sim desenvolver. E descobre, bem no Descobre. sentido de descobrir, tirar a Tirar coberta. a coberta. Ai, E está adoro, lá, adoro. está É. lá. A gente fala descobre assim, mas não imagina o que Já significa, perdeu o não para. sentido, mas realmente é profundo isso. E a gente tem esse poder, né? Aqui, ó, Sim, né? eu falo que tem esse poder, é quase uma obrigação, uma É. responsabilidade de olhar para isso, né? Qual Como você é sentiu o que meu esse era o papel? seu caminho? É isso que eu tenho que fazer? Porque daí, depois que você descobre, eu sei, a coisa deslancha. Né? Então, Tudo começa a acontecer. Parece que você. Sabe quando você joga pedrinha naquele lago que tá tudo parado? Você joga pedrinha e começa aquelas ondas? Não é isso que acontece? Num uhum, sentido mais figurado? Como é que você exato. soube que era isso que tinha que fazer? Então, que eu fui experimentar, Kátia. Então, o que eu fiz, né? Quando eu saí lá do meu trabalho, eu também estava lá em alguns outros processos, né? Mas sabe quando você está naqueles outros processos, mas você está nos outros processos, mas não está nos outros processos? Sei, sei. E aí eu falei, vou fazer um curso de coaching. Aí falei com os meus amigos do MBA de RH, né? Porque eu não sou de RH e esse é um tema bem de RH. E eles me indicaram alguns cursos, eu fui lá, pesquisei e comecei a fazer. Eu falei, vou testar, vou fazer meu primeiro curso de coaching para ver como é que eu me sinto nesse ambiente. E foi muito legal. Foi tão interessante que até no dia que eu fiz o primeiro curso, lá no meio do curso, eu tinha uma entrevista para um trabalho, para fazer o que eu fazia, né, até então. E eu lembro, e era um final de processo, era assim, era a última entrevista, estava entre eu e uma outra pessoa, e eu lembro que eu entrei na entrevista e pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? E isso para mim foi um estalo, né? Porque eu já estava muito empolgada com a ideia do coach. No fim, realmente eu não fui a escolhida, e foi um alívio. Quando veio, né, não, não, olha, a gente vai ficar com outra pessoa, eu falei, nossa, que bom, porque Às vezes o não é um nem esse... sim, né? Sim, exatamente. E aí eu fui mais inteira, né, para essa carreira de coach. Agora, não é fácil, Kátia, mudar de carreira não é fácil. Assim, falar, ai, não, foi tudo rosa. Não, é uma É. trajetória, tem que ter foco. Dói, né? Dói, dá medo, dá insegurança. É o fim de uma fase, Falta né, grana em gente? algum momento, pode faltar, Ah, né? Se é um é bom bom pé você de se meia. organizar antes, né? Porque É. demora um tempo para você se estabelecer.
Não necessariamente a grana que você vai ganhar é igual o que você ganhava antes, então você tem que entender o que você está buscando, né? Eu já estava numa fase que eu queria me sentir realizada, tinha coisa que eu não queria mais viver, né? De mundo corporativo, que eu quero viver num outro papel, né? Ajudando as pessoas a lidar com aquilo, mas eu não queria estar naquele papel dentro do mundo corporativo. E então tem trocas para fazer, né? Tem trocas, às vezes, de qualidade de vida, tem trocas de propósito, tem trocas de impacto, e você tem que estar muito ciente do que você está trocando. E tem uma despedida mesmo, né, do mundo corporativo, lá, até das pessoas que você convive, porque você vai continuar convivendo, não é que você não vai continuar convivendo, mas de um outro De uma outra jeito. forma. Mas não Mas deixa de ser até uma morte, um luto, um fim de processo, tem um né? É um fim de processo. E eu gosto de pensar, né, que essa tristezinha de quando acaba uma fase é aquela tristeza de que tem algo novo para acontecer. Toda vez que acaba uma fase é porque você está pronta para a próxima fase. Que Acredito fase é também. essa que está te convidando agora para você entrar? Nossa, eu ia falar uma coisa que eu me perdi agora. Mas tudo bem, acho que volta depois. Mas é isso, né, gente? É um processo. Não Então, é e aí, olha, depois que você descobriu, é isso que eu quero fazer, nossa, é praticamente um chamado, é uma coisa assim que não dá para falar não, de tão claro que é. E aí, vou estudar, vou fazer, vou orar. E os clientes, quando é que eles começaram a aparecer? Como eles chegaram então. para você? Bom, a primeira coisa que eu fiz, para falar a verdade, foi entender como é que funcionava isso. Então, eu comecei a falar com os meus contatos para entender como é que eles contratavam coaches, né? E eu queria atender o mundo corporativo. Por quê, gente? Porque é a minha história. Isso que eu ia falar. Gente, não é que eu joguei fora a minha história. Mas você ficou anos em... Não, eu fiquei anos em finanças e em mundo corporativo, e hoje eu trago toda essa bagagem, porque a vivência de de estar lá, onde os meus clientes estão hoje. Então, assim, tem a conexão da linguagem, né? Uma linguagem específica que tem no mercado corporativo. É Né? quase um dialeto, né? Até tem os Faria Limers, né? O pessoal ali do Festa da Firma Pois que é, brinca com esses dialetos, brinca, mas é um dialeto, né? é um dialeto, é uma linguagem própria, como qualquer mercado, né? Tem a sua linguagem própria. Então, você entender qual é a linguagem e você entender qual é a dor que a pessoa está passando, porque eu falo, eu não sei o remédio para a sua dor, mas eu provavelmente já senti a sua dor, então você conecta mais fácil com a questão do outro. Isso é super importante, né, num processo de coaching, de mentoria. E então, não é que eu joguei fora minha vida, não. É o que eu faço com toda essa bagagem que eu tenho, mais esse desejo de ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas em suas Sim, carreiras. Então, é um complemento, não é uma quebra. sim. Mas tem uma mudança de ambiente, tem uma mudança de super positiva do meu ponto de vista, porque assim, imagina que você vai falar daquele assunto que você ama o tempo inteiro. Né? E vai ganhar dinheiro para falar de um negócio que você ama. Exato. Mas então, voltando, como é que é uma cliente? Né? Como é que eles A nossa apareceram? dificuldade. Primeiro Tudo você bem que você entende já tinha um certo nome aí, né? Essa altura você já tinha um bom nome aí no como mercado. executiva, né? Não Mas já como tinha. coach. Tinha uma credibilidade como executiva, mas não como coach. Coach era um outro papel. E eu tinha essa preocupação. Então, primeiro eu fui entender assim, como é que eu construo a mesma reputação como executiva como coach. E até, Kátia, assim, eu fiquei... Né, e tinha uma coisa nova para mim, que ali foi uma coisa difícil de eu lidar, que é como é que eu me exponho como coach. Porque no mundo corporativo, como executiva, eu não precisava fazer nenhum esforço para estar exposta. Eu naturalmente estava exposta. Né? Naturalmente, eu estava conduzindo reunião, eu estava dando palestra, eu estava participando de fóruns, eu automaticamente estava exposta. O mundo de coach é solitário, então a gente precisa se expor. E eu tinha uma super preocupação com a imagem que eu ia passar. Como é que eu construía credibilidade e autoridade como coach?
E eu fiquei 2 anos procurando alguém. Conversei com um monte de pessoas, até eu ficar à vontade para falar, tá, agora eu posso ir para o LinkedIn, porque eu nem uso outras redes sociais, para falar a verdade, eu uso muito o LinkedIn, É onde está para seu dizer público, né? para o mundo, que é onde está meu público, para dizer para o mundo o que eu estava fazendo e como é que eu podia contribuir para as dores deles. Então, primeiro eu fui entender qual era a International Coach Federation, né, o que eu precisava fazer, já entendi que eu precisava tirar esse certificado, foquei total em tirar esse certificado, assim, fiz vários cursos, me dediquei muito para tirar o certificado, assim, muito mesmo, gente, assim, eu passei um ano que eu não tive fim de semana, mas não foi um sacrifício, foi uma dedicação, que tem uma diferença enorme aí. É, Eu muito fazia diferente. com prazer, eu estudava com prazer, fazia sentido para mim estar me dedicando a entender como ser uma boa coach. Enfim, aí eu tirei o meu certificado, são 3 certificados, vai, 1, 2 e 3, o 2 que era importante para mim, eu Esse tirei, aqui qual é? Esse esse é o PCC aqui? 2, que é o Esse é o 2. professional, que eles chamam, Tá. né, o professional coaching certificate, que me habilitava até para poder trabalhar para multinacional, né, para as plataformas multinacionais. Então, foi um ano de dedicação quase que exclusiva para Uhum. eu poder conseguir tirar esse certificado. E agora, inclusive, estou renovando, né? Estou Tá no processo de renovando. renovação agora. Mas não é porque eu tirei o certificado que eu parei, né? Para ter Sim, sim. certificado e já comecei a me envolver em cursos que me dão outras abordagens que Sei. complementam a International Coach Federation, porque assim, às vezes uma ferramenta funciona com um cliente e não funciona com outro. Então, quanto Sim. mais. E às vezes uma ferramenta funciona numa situação, ou uma abordagem funciona numa situação e não funciona com outra situação. Então, quanto mais você tem repertórios de possibilidades para trabalhar, mais rico vai ficar o seu processo. Então, eu estou sempre buscando alternativas para aplicar, alternativas mentais, alternativas mais, como é que eu falo, mais fora da caixa, né? Que Práticas trabalha. também, né? Alternativa prática de você chegar no LinkedIn, foi o primeiro lugar que você chegou para contar tudo isso. Isso para Foi uma contar o coisa que eu bem faço, prática. né? É. Mas para atender os meus clientes, né, nas suas questões, existe um número enorme de ferramentas que eu posso trabalhar. E tem ferramentas que são bem mentais, né? Por exemplo, vamos trabalhar a sua história, né? Qual é a sua história, né? Quais são os seus principais as suas principais conquistas ao longo da vida, né? Quem é você? Quais são suas forças? Tudo isso é mental, né? São exercícios Uhum. mentais que a gente vai fazendo. E tem exercício que não, que eu trabalho com fotografia, eu trabalho com história, que às vezes vai acessar uma informação Uhum. de uma outra perspectiva. Às vezes o mental não dá conta, porque a questão não é mental, a questão é emocional, a questão é mais profunda. Então, Tem as travas, né? trazer Os traumas tem os também. Eu acho que traumas, você as consegue crenças. chegar aí, né? Então, As trauma eu não crenças. trabalho, eu não sou psicóloga. Aliás, eu vou dar uma explicação aqui bem bacana da diferença entre terapia e coaching, que eu acho bem legal. É. Terapia, você tem uma questão, você vai lá para o passado, lá para a infância, para entender o porquê. O que aconteceu lá atrás que te trouxe essa questão para você, trabalhando através do porquê, fazer uma ressignificação. No coaching, quando a gente tem uma questão, a gente tem que entender onde você quer chegar e como chegar lá. Então, enquanto a terapia vai lá para o passado, o coaching vai lá para o futuro. Como que você chega onde você quer chegar? E às vezes você não sabe onde você quer chegar, você só tem uma dor. E aí, Interessante. juntos, a gente vai entender o que você quer fazer com aquilo. Quando você entende o que você quer fazer com aquilo, que caminho você constrói para chegar lá.
Sim, porque a pessoa nem sabe que tem vários caminhos que ela pode escolher, Uhum. ela não sabe nada, ela acha que ela está perdida ali, e assim, para onde que eu vou, o que que eu vou fazer? Minha vida acabou, eu não consegui nada. Eu escuto várias pessoas falando assim, ah, eu me sinto fracassado. Pessoa de 40 e poucos anos, hein? Profissional de 40 e poucos anos, cheio de habilidades. Quer dizer, ela não enxerga, ela nem sabe que tem um caminho, Possibilidades, né? Então, e é possibilidades. justamente isso, né? A gente vai perguntando, pesquisando, trabalhando junto, fazendo exercícios para entender. Tem uma história muito bacana que eu posso contar aqui, porque tem uma coisa do coach que, assim, coach é um processo super sigiloso. Eu nunca conto para ninguém, em tempo algum, que alguém foi meu cliente. Porque a pessoa Uhum, tem que se sentir segura para trazer a verdade dela, para a gente sim. construir juntos, né? Para onde ela quer ir. Porque eu sou uma parceira ali naquela jornada, né? Eu estou lá junto, eu falo, mãozinha dada, vamos junta, mas a história é dela, né? Da Ninguém pessoa. larga a mão de ninguém, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Mas essa história eu posso contar, porque inclusive está num post meu do LinkedIn, de uma amiga minha, que, na verdade, irmã de uma amiga minha que chegou com. Acho que ela estava fazendo 59 anos, não me lembro, mas assim, mais, né, chegando ali já na terceira fase da vida, e ela falou: Ó, estou aqui, divorciando, sem trabalho, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Você me ajuda? Eu falei: Ah, vamos trabalhar junto, né? Fiz uma proposta para ela, e aí, quando a gente começou a construir a história dela era assim, Kátia, ela passava por gastronomia e esportes. Gastronomia e esportes. Sempre tinha. No fim, ela voltou para a cidade do interior lá, que a família dela é de uma cidade do interior de São Paulo, montou um espaço que tem quadra de beach, tem quadra de vôlei, que tem um espaço gastronômico. Ela faz um projeto social lindo com as escolas locais, contrata com diversidade. Virou um projetão lindo. Isso que ela não sabia o que fazer, né? Ela não tinha a menor ideia do que fazer. E aí, quando ela teve essa ideia, foi muito interessante que ela voltou para lá, daí ela cruzou uma amiga que tinha um espaço, que daí entrou de sócia, e ela não tinha onde ficar, mas tinha um primo dela que estava nos Estados Unidos, então emprestou a casa. Sabe quando as coisas vão se encaixando? E hoje ela tem um super negócio bacanérrimo, que vem gente das outras cidades para ir lá. Olha, Muito legal. Então, é assim, é entender o que está lá que você não está vendo. Que está isso, lá. perfeito, perfeito. Você falou uma frase agora que chega a incomodar. É isso que eu acho que é bom, eu adoro quando incomoda. O que que eu não tô vendo que tá lá? Isso aqui é coisa mais incômoda que isso. Isso me tira até o sono, né? Quando eu Que fico bom, pensando que eu que é não para vi tirar o ainda. sono. É para tirar o sono, não é para ficar dorminhoca na vida, né? E assim, Elaine, a gente vê muito isso em filme, né? Então, assim, você aqui como espectador, você sabe o que o personagem não está vendo, porque eles já te mostraram num outro ângulo. Isso eu trago muito para a vida. O que eu não vi ainda, o que o telespectador, que sou eu mesma, não estou vendo está passando aqui, tem que ficar atenta, né? Uhum. Agora, se a pessoa não consegue ver que é difícil, a beça é um caminho difícil, tem que contar com profissionais que ajudam ela a Sim, enxergar, porque você vê essa pessoa que está contando do exemplo, estava tudo lá. estava tudo E lá, se mas ela ela não sentasse estava e chorar? vendo. Bom, e nem eu estava vendo, para falar a verdade. A gente foi junto Nem você. construindo esse. E às vezes é esse exercício que funciona, às vezes é um outro exercício que né? Eu tive uma outra cliente que também, eu fiz um curso um tempo atrás, chama Life Design, que é um curso bem bacana, e aí eu usei uma outra ferramenta que não, zero racional, que ela vai me contando história, o filme preferido, e a gente cria em cima daquilo, que é uma outra forma de acessar, que às vezes racionalmente a gente bloqueia. Então, É assim, que verdade. outro recurso tem para tirar aí de dentro o que de verdade faz sentido para você? É. Né, para cada um individualmente.
E essa coisa de não enxergar é muito estranho, né? Porque assim, você não tá vendo, mas a partir do momento que você vê, tem um cara muito bom aí do marketing que ele fala assim: não dá para desver, Não dá né? para E é dizer. ótima essa expressão, não dá para desver. Então eu lembro que um dia você falou assim para mim: por que você não grava mais vídeos? Faz bastante tempo. Eu falei assim: eu fiquei meio que enrolando. Aí um dia eu falei: por que eu não gravo mais vídeo? E aí eu cheguei à conclusão. Aí eu fui falar isso para você. Eu falei assim: porque sei lá, né? Eu fico achando ruim das rugas, nananã. A gente, né, fica reparando na aparência ao invés de reparar no conteúdo. E aí você falou assim para mim: isso foi tão contundente, mudou a minha vida. Você falou assim: você já pensou que os seus clientes te pagam pelas suas rugas? Quer dizer, pela sua experiência, né? Nunca mais eu me senti mal. Nunca mais. Assim, é uma coisa que eu falava, eu fiquei até contente, né, de ver. Tudo isso aí é num sentido figurado, mas que na verdade é prático também. Porque assim, você pode até acertar, né, a sua fisionomia, a sua pele, seu rosto, não sei o quê, mas a essência tem que ficar. Então, assim, eu não posso parecer uma menina que tem 20 anos. Eu tenho muita experiência, nem caberia numa menina de 20 anos. Você me fez ver uma coisa completamente diferente. E eu falei, caramba, é tipo aquele eu valho quanto eu peso, eu valho a minha idade também, né? Então Uhum. mudou muito. Foi uma frase que você falou. Uma frase. Olha Você só que lembra bom. disso? Não lembro, mas fico Não feliz que você lembra? lembra. Não, não, eu lembro, me marcou profundamente. Tá vendo? Profundamente. Porque às vezes é uma crença que estava lá, né? Uma Ai, não, para crença. fazer um vídeo eu preciso ser jovem. Eu preciso... Não, tem que pôr filtro, tem que pôr Não, botox, sabe? Não não precisa. precisa, Você, eu não, vou muito pelo fazer contrário. vídeo quando eu tiver dinheiro. Tem gente que fala, quando eu tiver dinheiro para fazer tratamento estético, daí eu vou começar a fazer não sei o quê. Não, tá errado, né? Vamos Não, voltar lá para a parte onde os seus clientes começaram a aparecer, porque isso é uma preocupação que muita gente em muita transição de gente carreira tem. tem. Ó, eu tô mal nesse emprego, mas assim, eu tenho 13º, eu tenho meu salário, né, todo mês, taraná, aquelas coisas tudo, aquele pacotinho sedutor, que é que Financeiro, nem um puro. diabinho, um É, diabinho, e não, também. às vezes é o Que você cargo gasta também. tudo, né? Que às vezes você gasta tudo depois, porque você está infeliz, aí você vai no shopping, você compra coisa que você não precisa, para você dar um presentinho para você, porque É, afinal de contas, mas tudo bem, você isso é dá uma uma outra parte. grana, É. né? Aí a E pessoa às fala, vezes tem cargo também, o ego, então, que é tem o aquele. cargo, Elaine, eu acho que é o que pesa mais do que o É mesmo, dinheiro. o ego. Eu Cargo é ego, sinto né? isso. E não, pensa num cargo grande, tipo vice-presidente, presidente. O cara não vai trocar isso assim. Alguma coisa tem que atrair ele lá do outro lado. O que que Por é? mais que ele esteja infeliz, o que que é? Não vai ser dinheiro, porque ele ainda não está recebendo, ele não tem conhecimento. Tem que ser o quê? Ele tem que ficar doente, ele tem que ter uma coisa de saúde muito grave. Depende. Qual é o ponto de mutação? Isso tudo Cada para um falar tem o do seu. aparecimento de clientes, tá? Cada um tem o seu, Kátia. Não tem uma regra. Cada um tem o seu. E E tem pode gente ser que não que vê. o dele seja ser mesmo um vice-presidente. Mas talvez ele tenha que, sei lá, olhar para aquela função com outro olhar. Vou te contar um É, caso. Tinha uma pessoa que chegou aqui, ai, não aguento mais fazer o que eu faço lá na empresa que eu faço, estou muito infeliz, tal. E depois do processo, o que ela agregou uma área no negócio dela de sustentabilidade, só isso. E hoje ela está felicíssima. Ela não deixou de fazer o que ela fez, ela cresceu a área dela e porque ela cresceu a área dela, ela ficou feliz. Então, assim, que não tem uma fórmula. Eu tenho uma interessante. outra cliente que migrou de área completamente dentro da empresa, da mesma empresa. Dentro da própria empresa. Quer dizer, não E perdeu aquela segurança, aquilo que era nada, importante. não. E aí, quando ela foi para a área certa, ela bombou, porque ela É, estava na área errada. E parece que você acha o sapatinho certo, né? tem gente que muda para a mesma uma empresa. Tem um cliente que mudou para a mesma empresa, para uma outra empresa do mesmo setor, mas com valores diferentes, que Hum, combinavam mais com os valores deles.
Tem E ele gente tem que saber quais são, né? Porque tem que saber aquela quais são. loucura do trabalho do dia a dia, o cara não pensa o que Isso ele que eu está falo, fazendo ali, exato. o que ele Ele não sabe o que está incomodando. Geralmente ele só sabe que ele está incomodado. E aí é. a ideia é isso, é entender o que está incomodando. O que precisaria ter ali para ficar bom? Tem ali alguma coisa que ajude a ficar bom? Não, não é ali. Onde está essa coisa? São perguntas, parece que tão básicas, mas elas é que viram a pessoa, né? Dá aquela rodada, assim, aquela pivotada. Quando você pergunta o que você quer fazer, o que você gosta, não tem gente que pira assim, ai, não sei, há anos que eu não penso em mim. Teve um Não sei que eu cliente gosto. que foi tão engraçado, ele chegou para fazer um processo comigo e ele estava muito bravo, porque ele mudou de cidade para assumir uma posição e quando vagou a posição, a empresa contratou uma pessoa de fora e ele estava muito, 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 muito bravo. E depois de algumas sessões, quando ele já estava menos bravo e a gente realmente começou a conectar, teve um dia que ele estava falando assim, não, porque o meu chefe quer que eu faça isso, o meu chefe quer que eu faça aquilo, e eu perguntei para ele, e o que você quer? Você sabe que ele até veio para trás assim, falou, nunca pensei nisso. O corpo fala. O corpo fala. Meu Você Deus. sabe que esse cliente deu uma virada de vida, mudou de cidade, foi fazer terapia, Olha, muito legal. profundo. Quando ele foi para trás, é como se você tivesse dado um impacto nele, né? Você veio assim, Ele se conectou, porque ele estava aqui falando, conectou. que meu chefe, que eu falei, e você quer o quê? Foi que ele se deu conta de que ele não tinha pensado nisso, que ele estava no piloto automático, ó, há muito tempo, com muitas coisas. Que coach, Kati, não fala sobre a pessoa profissional, fala sobre a pessoa. Não existe duas, Kati. A É, mesma. existe. Eu falo, a Não existe. mesmo executivo que vai para o escritório é aquele que vai para casa. Então, se ele não tem o querer no escritório, ele não tem o querer em casa. Não tem. Com certeza, eu A tenho pessoa certeza. que explode no trabalho, ela explode em casa, né? A pessoa que tem dificuldade de se posicionar no trabalho, ela tem dificuldade de se posicionar em casa. Ela tem dificuldade com aquela habilidade. E a habilidade, gente, é que nem músculo, tem que ir para academia, tá? É só ir para Ah, academia. com Tem que certeza. desenvolver a habilidade. Vamos lá. Eu me comunicar. Eu escrevia quando eu comecei a escrever? Não. Eu não Não. sei escrever. Mas eu aprendi o suficiente para. Não, não vou escrever um romance, mas escrevi um capítulo de um livro. Olha, aliás, isso que eu queria muito falar disso daí. Será que dá tempo de a gente falar um pouquinho desse livro? Eu queria várias coisas, que você falasse como foi depois que você começou a aparecer mais no LinkedIn, faz diferença, principalmente para a autoridade. A gente não está falando de números, hein? É um peso para a autoridade incrível. Para todo mundo que já te conhece, para quem não te conhece também, que passa a conhecer. Os seus posts, eles são contundentes, como é isso que você falou para mim, que as pessoas pagam pelas rugas. Tá? E de quem não escrevia, a quem acabou participando de um livro, agora está no segundo, né? Não, é o primeiro capítulo que eu estou escrevendo para um livro, Esse é o mas ele vai primeiro? ser. Esse é o primeiro. Vai ser. Eu não Ah, sei quando ele vem para o mercado, acho que mais uns 3, 4 meses. Mas eu nunca nem pensei em escrever um post, que dirá um capítulo para um livro. é muito E mais por incrível completo. que E pareça. saiu. E interessante que o nome do livro é Mulheres nas Finanças. É, Mas não é porque você está em finanças que você precisa fazer isso a vida inteira. Então, olha que interessante, né? Que é isso, é como se você habilidade voltasse ali, né, para pegar um gancho e vir de novo para onde você para vir está. para onde eu estava, exatamente. Nada é perdido. Nada é perdido, nada é perdido, exatamente, Kátia, nada é perdido. É só uma recombinação por uma coisa que faz mais sentido para a tua vida.
que combina mais que você. Se você não estivesse escrevendo no LinkedIn, com desenvoltura, que agora você está aí, aqueles posts que eu adoro, porque eles realmente incomodam, e é isso que eu acho que é bacana na sua profissão, na minha também. Você teria aceito o convite para esse livro? Você teria segurança de fazer? De enfrentar? Não, imagina, não ia nem. Inclusive, quando eu comecei o coach, uma amiga minha fez para mulheres em RH, era na época, ela falou, vamos fazer junto. Eu falei, imagina. Eu, quando estudava na escola, eu fazia flechinha, tinha minhas redações, eram tudo abaixo de 5, horrível. Sem chance, eu sou de matemática, lógica, não. E não, era uma crença minha. Pensa. Tá, eu não tenho uma super facilidade nisso, mas sim, eu desenvolvi. Talvez não tenha como você gostaria de ter. Só que quem está lendo não sabe de nada disso porque não transparece nos seus textos. Então eu vou colocar de uma outra forma. Eu ponho mais esforço para escrever do que alguém que já tem talento. Mas isso não quer dizer que vai sair ruim. Só porque que não é mais tão fácil. Exatamente o que ele tem que cumprir ali. Muito Exato. bem. É só as pessoas irem lá olhar, gente. Já mostrei seu perfil aqui. É só lá buscar o teu perfil, elas vão ler os seus posts e vão ver como você realmente consegue comunicar e fazer o papel ali. É como se tivesse uma outra Elaine, enquanto você está dormindo, eu gosto de falar assim para as pessoas entenderem. Tem uma Elaine coach trabalhando lá, né? Que está ajudando as pessoas, está divulgando o que está fazendo, está inclusive prospectando, né? Contando para os clientes como é que eu posso ajudar, gente. A gente, né, cada um na sua profissão está aqui para gerar valor para o outro. Então, se você acha que eu posso gerar valor para você na sua trajetória profissional, conta comigo. É do mesmo jeito que, né, Kátia, você gerou um valor para mim preciosíssimo, né? Imagina, desmistificou uma crença que eu tinha de que eu não poderia escrever e me colocou nesse mundo, porque de verdade, assim, hoje eu tenho algumas parcerias que vieram porque eles me acharam no LinkedIn, foram lá ver quem eu era. E quem não... Aquela velha frase, né? Quem não é visto não é contratado, não é considerado. Tem que... Eu assisti uma palestra semana retrasada, né? International Code Federation, de um vice-presidente de RH de uma empresa enorme no Brasil, falando isso. Gente, se não tiver, como é que eu vou entender quem é você se você não está lá para mim me contando? Eu vou lá olhar, fazer referência. Tem que, não é, eu gostaria de. Não, tem que estar lá. Tem que estar lá. Senão, você fica circunscrita a um círculo muito pequeno. Muito pequeno. Né? Se você vai pensar que hoje a nossa comunicação ela não tem fronteira nenhuma, é zero. Para que você vai ficar naquele círculo minúsculo? Tem gente assim que é maravilhosa, tem 30 e poucos anos de carreira, construiu, está na empresa. As pessoas da empresa, nem a empresa inteira conhece, tá? Só as que convivem com ela. Só as que, ainda mais quando o cargo é muito alto, ela convive com poucas pessoas. E tem um ou outro par internacional. Então, você entende? Ela tem um cargo legal, ela ganha para isso, ela tem a projeção, mas olha essa projeção que ela tem em relação visibilidade, mas ela não tem visibilidade. E vocês sabem que recentemente, Kátia, eu fui convidada por uma empresa espanhola para fazer parte do time, representá-los no Brasil. Olha que legal. E um projeto super... Aceitei, já assinei contrato, um projeto super bacana. Que fala sobre mulheres na carreira, bárbaro. E tem uma outra empresa também recentemente que me contratou para fazer um trabalho, uma coisa diferente que eu nunca tinha feito na vida, para falar a verdade. Eu fiquei morrendo de medo de fazer, que eu falei, ai meu Deus do céu, que desafiozão. Foi muito legal, Assim, foi uma delícia ter feito. E também me achou lá no LinkedIn, foi ver quem que eu era. Que legal. Então, coach também tem medo de ir, mas com medo mesmo vai, né? Aceita, depois vê que como diria Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, tem coisa mais gostosa do que aquele friozinho na barriga a hora que você entra no palco? Gente, porque sem isso também, que sabor a vida tem, né?
E tem uma É. coisa que eu falo em coach que eu acho bem bacana, que é o seguinte. E aí, Kate, como a gente já está quase acabando, eu vou terminar com essa frase aqui. Prazer é muito legal. Né? Você assistir um filme legal com uma companhia legal, pegar uma praia com uma caipirinha, prazer é muito legal. Mas tem uma emoção que se chama realização, que é Ah, quando a gente se supera, sabe? Que você conseguiu fazer uma coisa que era difícil, que é quando a gente expande, que não tem preço. ai, E nossa. o prazer não dá conta de substituir a realização. E a realização a gente sente quando a gente se É desafia. dopamina. Dopamina. É Quando a gente se direto desafia. na corrente sanguínea. É uma delícia, que bom. E aí, né? As pessoas que estão assistindo a gente vão assistir depois. Eu gosto muito do YouTube, que ele fica entregando um tempão depois. Que a pessoa tá lá, né? Ai, tô com a aposentadoria garantida, tá tudo bem. Não, quando eu terminar, né? Quando eu me aposentar, vou pensar no que fazer. Não sabe nem se vai estar viva, né? Se vai estar andando ainda, né? Se está tudo funcionando. Então, assim, onde está essa fonte de realização? Onde está essa fonte de prazer Então da tem que descobrir pessoa? junto. Tem Cada que um tem a descobrir. sua. E assim, quanto mais cedo você descobre, você não precisa estar se aposentando. Você pode estar no auge da sua carreira. É, Mas talvez você, desenvolvendo algumas habilidades, você pode alavancar o seu crescimento na carreira. Ou, dependendo do que você conversar em termos de motivação, você pode realinhar o papel que você tem na empresa para te dar mais prazer, para ter mais significado. E você pode, inclusive, ter outros projetos complementares à sua profissão para viver aquilo que faz sentido para você. Então, assim, não tem uma fórmula mágica e não tem uma fórmula única, tem uma fórmula que vai servir para você. Mas não desperdice sua vida, os talentos com os quais você veio. E que você perguntou para mim, as pessoas. Tem muita gente que não sabe o que quer? Tem. E tem muita gente que não sabe no que é boa, no que faz. nossa, Muita gente. Eu pergunto, qual é teu principal talento? A maioria não sabe. é Nunca verdade. pensei sobre isso. Nunca Concordo pensei. totalmente com você. E isso é É, é, fundamental. É fundamental, porque se você sabe aquilo que você faz bem, olha para o mundo para pensar quem se beneficiaria disso, que é onde você vai gerar valor. essa é uma pergunta que eu faço também, né? Qual é o seu talento? Porque na hora da pessoa escrever, né? Ali fazer os textos, onde eu ajudo e tal, não sei o quê, eu preciso saber no que ele é bom também, na profissão, ou na vida, ou na Vida? carreira. Então, quando eu pergunto no que você é bom, o que você faz bem, a pessoa não sabe. Aí, quando eu pergunto assim, o que as pessoas dizem que você faz bem? Aí ele sabe. Ó, transferir o poder totalmente para o outro, né? Aí ele sabe dizer, eles sabem. Ah, Que costumam dizer que eu sou bom nisso. E você acha que é mentira? Você acha que a pessoa está mentindo para você, que você não é? ótima Não, pergunta. né? O que você É mesmo? reconhece disso? O que você reconhece? Onde você se vê fazendo isso? Né? Começa a instigar É. para não só saber, mas se apropriar, que são duas coisas Ah, se diferentes. apropriar, falou tudo. Ótimo, é isso mesmo. E usar estrategicamente, A seu favor. não para ganhar dinheiro, também para ganhar E das dinheiro. pessoas que estão ao seu redor também, porque quando o executivo ele não quer sair da empresa, ele só quer melhorar, ter um cargo melhor, ter mais visibilidade, não sei o quê. Você ajuda ele também ele vai reverberar isso, né, para as pessoas no entorno, inclusive para o líder dele, que eu já vi líder saindo do Conscientemente. lugar porque viu o liderado dele aparecendo muito no LinkedIn. O líder, opa, né? Espera aí, sabe, uma pessoa que está várias camadas, né, para trás dele, aparecendo e falando de um tema que ele domina, mas que ele nunca falou, isso você mexe. Quer dizer, aquele liderado, ele conseguiu fazer com que o líder dele crescesse, ele agregou valor.
Sem agregou dúvida. valor. A Ele gente podia ter sido aprende com demitido. todo mundo, Kátia. Até vou fazer um ganchinho aqui. Eu saí do mundo corporativo, mas eu continuo como executiva, né? Só que voluntária. E eu gosto de, inclusive, bem recentemente, semana retrasada, tá? Eu fui diretora de RH de um clube que eu sou sócia aqui pertinho da minha casa durante 6 anos. E fui convidada para ser presidente do clube. Não aceitei, porque eu achei que nesse momento minha agenda está muito cheia, mas eu aceitei ser vice-presidente. E é a primeira mulher vice-presidente do clube. O clube tem 65 anos. Então, olha Parabéns. só, eu entrei de um projeto que eu achei que ia ser e que eu podia agregar valor. De Olha, verdade, eu agrego valor, mas eu aprendo mais do que eu agrego valor, sinceramente, lá no dia a dia. Porque porque você sempre sabe tem extrair, desafio novo. você sabe extrair. Sempre tem desafio, sempre tem uma coisa que eu não conhecia, sempre tem uma situação nova para me desafiar. Então, eu falo que eu estou junto com os meus clientes, junto mesmo, porque eu também estou nesse processo de crescimento e aprendizado, né? E assim, pensar quando tem que falar não, quando tem que falar sim, quando eu vou falar sim, mas vou pegar um cargo um pouco abaixo. Isso daí, né? Você acaba fazendo para você também, né? Tudo que você Sim, sabe. tudo que eu construo com os clientes, eu construo com os clientes para eles e para mim também, que é uma coisa muito legal da profissão, né? Assim, eu depois que entrei no mundo de coaching, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Assim. Quer dizer, a essência está aqui, tá? A essência está aqui. O que é importante para mim, quais são meus valores, o que me motiva, né, o que eu faço bem, a essência está aqui. Mas a forma que eu interajo com o mundo é muito diferente. É, completamente. Como você troca com as pessoas, o que você pega de cada um, acho incrível isso. Eu sou sua fã, né? Você sabe. Eu sou muito É recíproco, querida. Olha, e eu acho que você precisa voltar aqui para a gente falar de outras coisas, tá? A gente volta para falar de outras coisas que ficaram aí. Desse universo mesmo, porque eu acho que dá para despertar muita gente. A intenção aqui é isso, né? A gente está aqui para despertar as pessoas. Para provocar. E eu falo que é para provocar de um jeito bom, porque tudo que a gente quer é que as pessoas encontrem aquele caminho que ela vai estar bem, que ela vai estar plena, que ela vai estar vivendo aquilo que ela veio aqui para viver. Que esteja feliz no domingo à noite, né? Porque vai trabalhar. Noite, Quantos anos que eu tenho isso já? Ai, que gostoso, amanhã é segunda, vou fazer o que eu amo, vou encontrar as pessoas que eu adoro, vou fazer tudo que eu gosto. Então, assim, precisa ter essa felicidade, né? A vida é muito curta. Quanto mais cedo a gente entende isso e a gente se conecta com o que faz sentido, mais a vida fica bacana, mais ela fica rica. E ela flui, Kati, ela flui. Eu, quando entrei lá no clube há 6 anos atrás, imagina, eu nunca fui diretora de RH. Eu entrei lá para saber como é que era. E olha como as coisas fluem. Nossa. Elas acontecem. E hoje você é vice-presidente. Hoje eu sou vice-presidente. Olha só que coisa. Precisamos divulgar isso, hein? Vamos divulgar. Vamos divulgar. Vamos divulgar. Elaine, muito obrigada. Olha, eu tenho assunto aqui para ficar dias falando com você. Que eu adoro, o que eu aprendo cada vez que eu falo com você, aprendo muito. Muito obrigada mesmo pela sua generosidade em trazer tudo aqui, né, de forma tão clara, tão real, mostrar suas vulnerabilidades também, né, porque é gente como a gente, né? Por isso, porque também sabe. Porque também tem medo, também tem dúvidas, né? Muitas. E as portas estão sempre abertas para você. Você quer deixar algum recado final? Eu convidaria as pessoas a pensarem. Você gostaria de estar num outro lugar, fazendo alguma outra coisa, ou de alguma forma diferente? Pensa, porque está na sua mão. Investe nisso, não tem nada mais valioso do que a sua vida. Então, faça ela valer a pena. Isso é dopamina. Valeu, é isso mesmo. Maravilhoso. Muito obrigada. Quero agradecer por você estar aqui.
Quero agradecer as pessoas todas que estão vendo a gente, que vão assistir, e deixar a porta aberta, tem os comentários onde elas querem tirar alguma dúvida, né? Pode fazer. Esse post também vai para o LinkedIn, vai para o Instagram, então vocês podem encontrar em diversos lugares aí. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Kátia. É um prazer enorme. Um beijo. Beijo. Beijo.